vamos entender um pouco mais sobre como é que funcionam os forwards e quais são os tipos de forwards que existem para o Splunk. Bom, acompanhe comigo aqui na tela. É o seguinte: existem basicamente dois tipos de encaminhadores do Splunk, né? Que é o Universal Forwarder, que é o que a gente vai ver agora, e o Heavy Forwarder, que a gente vai ver logo a seguida. Vamos entender um pouco melhor, primeiro, do Universal Forwarder. Já lendo algumas características do próprio Universal Forwarder aqui, ele é instalado direto na máquina, né, no servidor de origem dos dados, onde os dados vão estar sendo monitorados, né? Ele não realiza nenhum tipo de transformação e ele tem um baixo consumo de recursos, né? Mas vamos entender um pouco melhor sobre o que é o Universal Forwarder. Aqui a gente trouxe um exemplo de um Universal Forwarder instalado em um servidor web, né? Em um servidor Linux web ali, com o Apache instalado e a gente monitorando ali os logs de Access Log do Apache. Beleza? Então, o que o Universal Forwarder faz? Depois que ele é instalado, a gente fala para ele, ó, basicamente a gente configura, né? A gente não fala, mas a gente configura para ele ler esse arquivo aqui de Access Log, um exemplo. Beleza? Então a gente tem aqui os arquivos sendo lidos, né? Então ele começa a monitorar ali toda a alteração em tempo real desse arquivo e ele encaminha em tempo real para dentro do indexer, né? Do Splunk, como a gente já mencionou ali um pouco por alto, o indexer. Depois a gente vai entender um pouco melhor sobre como o indexer trabalha, né? Mas aí, então, para a gente entender, então o Universal Forwarder ele é um agente, né, que ele tem um baixo consumo de recurso, né? Então a Splunk ela pensou justamente em questão de ambientes de produção para utilizar o Universal Forwarder, porque a gente sabe que recurso é uma coisa muito escassa dentro de TI, dentro de segurança em geral, né? Então o Universal Forwarder ele é um agente bem leve, que ele basicamente ele só monitora o arquivo, ele não faz nenhum tipo de alteração, nem nenhum tipo de transformação, que a gente já vai entender um pouco melhor sobre o que é isso na questão do Heavy Forwarder, né? Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos falar agora do Heavy Forwarder. O Heavy Forwarder, basicamente, ele é uma instância do Splunk. Então, ele é instalado igualzinho instalado o Splunk, qualquer outro Splunk normal e qualquer outro componente, né? O que muda é a função dele. Então ele tem uma máquina dedicada para ele. Ele precisa de uma máquina dedicada. Ele não é um agente instalado. Ele é uma aplicação rodando dentro de uma máquina ali sozinha, né? Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Só que para que a gente teria uma instância ali gastando recurso da nossa infraestrutura, né? Dedicada, se a gente pode ter os agentes instalados direto nas máquinas e a gente pode receber os dados direto no indexer, né? Justamente para o seguinte, o Heavy Forwarder ele é capaz de realizar descarte de logs e transformação de dados, né? E também pode fazer o passing dos dados ali já também, beleza? Então, vamos entender o que é esse descarte de logs, né? O descarte de logs, imagina que você tem um log bem grande, por exemplo, e isso iria gastar muita licença do Splunk, né? Porque você tem um dado ali, mas você só precisa de uma parte daquele log, e você não precisa do log inteiro. Então, quando você encaminha ele para dentro de um Heavy Forwarder, você consegue fazer uma configuração de descarte via regex, enfim, para você pegar só o que você quer e descartar todo o restante. Então, isso já é um ganho bem grande aí em questão de licenciamento do Splunk, né? Porque você só pega exatamente o que você precisa e descarta o que é lixo, né? E a questão de transformação de dados. O que seria essa transformação de dados? Imagina aí que na sua rede trafega dados de CPF, de usuário ou de cliente, pode trafegar nos logs das suas aplicações, pode trafegar senha, pode trafegar dados de cartão. Então, a gente não quer que esses dados fiquem em claro para todos os nossos analistas
que tiverem acesso no Splunk terem acesso a esses dados em claro, né? Então, esses dados eles são passados aqui pelo Heavy Forwarder, ele faz a anonimização desse dado, né? Então ele faz a transformação de, por exemplo, a gente tem um CPF, então ele iria anonimizar ali, deixando em claro os 3 primeiros números e os 3 últimos, e deixando ali anonimizado o restante, né? Então esse é um exemplo de anonimização, ou ele pode fazer uma anonimização total, aí vai depender do que você precisa, né? Mas esses são os exemplos de descarte e de transformação de logs, né? Como a gente viu anteriormente, o Universal Forwarder ele não faz esse tipo de transformação nem esse tipo de descarte mais focado, né? Então, a gente pode configurar também os nossos Universal Forwarders para encaminhar os logs para o Heavy Forwarder. O Heavy Forwarder faz esse tratamento e depois encaminha para dentro do indexer, né? E isso é até uma boa prática de se fazer para não mandar nada direto para o indexer e sempre passar por um Heavy Forwarder, né? Então, essa foi a nossa aula aí para entender um pouco mais sobre os encaminhadores do Splunk, né? Na próxima hora a gente vai entender um pouco melhor sobre os indexes e sobre as search heads, beleza? Não perca a próxima aula e até mais.